Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do TT. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para o manejo de amamentação. Então, se você trabalha com amamentação ou se você deseja conhecer mais sobre esse tema, essa aula ela é super importante. A gente vai falar sobre o manejo postural e como a postura ela influencia nesse manejo de amamentação. Então, o fonoaudiólogo, né, que é para o público que eu mais falo aqui, o fonoaudiólogo ele precisa entender sobre esse manejo de amamentação, ele precisa entender não só da parte, né, fonoaudiológica, mas também o quanto que a postura ela vai influenciar até a nossa própria abordagem. Então, a postura, né, é um dos fatores que mais contribuem aí para favorecer a alimentação da criança e, né, pensando em alimentação, a gente vai falar sobre a amamentação, que é em geral, né, o que a gente espera que seja aí a primeira forma de amamentação desse bebê, dessa criança. Então, a gente vai começar falando por que a postura é tão fundamental, por que ela é tão importante, certo? E eu já comecei trazendo aqui uma frase assertiva, né? Entenda como a postura de amamentação ela influencia no manejo da dupla, porque sim, gente, influencia completamente, né? Um bebê que não tá posturado certo, uma mãe que não tá com a postura correta, ela não consegue estabelecer o aleitamento materno da forma mais adequada, tá? Então, eu quero começar dizendo que alinhamento biomecânico é super importante quando a gente pensa em um bebê que precisa amamentar. Carol, o que é alinhamento biomecânico? É estar com corpo, cabeça e pescoço, né, alinhados, corretos. É assim que a gente faz quando a gente vai se alimentar. Então, eu não sei se vocês já testaram isso, mas, por exemplo, quando a gente está almoçando ou quando a gente está comendo, né, tomando um café, bebendo alguma coisa, nós sempre estamos numa postura mais ereta. E isso é feito naturalmente. Raramente a gente vai comer deitado, né? Raramente a gente vai comer todo torto. Quando a gente vai comer, costumamos nos ajeitar, né? Nos ficar bem bonitinho, bem certinho, e isso é automático, porque a gente já aprendeu a fazer isso lá desde a infância. Mas quando o bebê nasce, ele não tem esse controle, né? Esse controle motor, e é realmente o adulto que vai aí controlar e coordenar, né? Toda essa parte motora da criança, que vai conter essa criança, porque ele ainda não tem controle, né, dos movimentos, ele não tem controle de tronco, de cervical, de nada. Então, é realmente o profissional, né, seja o fonoaudiólogo ou outro profissional, que vai realmente aí alinhar esse bebê. Então, é fundamental entender que alinhamento biomecânico não existe falar sobre amamentação ou sobre alimentação de alguém sem falar em alinhamento biomecânico. É fundamental para alimentação por via oral. Comer, gente, assim, ereto, com tronco reto e cabeça lateralizada, é completamente difícil. Se você puder, faça em casa esse teste, né? Toma um gole de água assim, com a cabeça de lado. É completamente diferente, né? De tomar bem certinho. Então, quando a gente vai, né, pegar um copo, tomar água, a gente tende a fazer esse movimento, né? De se acertar direitinho. A gente até reclina a cabeça, pode fazer isso, mas a gente mantém o alinhamento biomecânico. E aí, por que eu tô falando isso? Porque isso é fundamental para que a criança coma bem, para que ela sugue bem, para que ela degluta bem também. Então, se a gente pensa em um padrão de deglutição eficiente para os bebês, a gente tá falando, sim, de alinhar esse bebê no colo da mãe, tá? E ensinar essa mulher como pegar o bebê, porque, gente, as mulheres, elas não nascem sabendo como é que a gente, né, que segura o bebê, como é que pega o bebê. A mãe não sabe fazer isso, né? Nasceu o bebê, pronto. Nasce uma mãe e nasce uma mulher que sabe todas as coisas. Não, né? Eu costumo sempre bater nessa tecla. A amamentação é aprendida, tanto para a mãe quanto para o bebê, e é um processo gradativo. Então, essa mulher vai descobrindo como é que segura, como é que amamenta, né? Como é que coloca o bebê, como é que esse bebê vai se comportar, e isso é fundamental para que essa mulher consiga, né, estabelecer o aleitamento materno. Então, ensinar essa mulher como posturar, como segurar o bebê, faz toda a diferença para que esse bebê consiga manter uma pega correta, se consiga ter, né, transferência efetiva de leite, né, ele consiga extrair esse leite da mama dessa mãe, consiga engolir, consiga se nutrir de maneira adequada. Então, a gente começa na postura, tá? E aí eu preciso lembrar para vocês como é o funcionamento do bebê quando a gente fala de postura, né? Gente, vamos lembrar lá, né, de embriologia, vamos lembrar lá quando a gente estudou de neuroanatomofisiologia, a gente estudou toda essa parte, né, integrada, como é que funciona o bebê do ponto de vista sensorial, né? O bebê, se a gente pegar lá a representação do homúnculo de Penfield, a gente vai ver que existem áreas no bebê que tem uma recepção sensorial, né,
é muito cheia de mecanorreceptores que fazem com que esse bebê tenha uma sensibilidade mais exacerbada. Então, é a área de mão, é a área de boca, a área do pé, né? São as áreas das genitais. É a área que o ser humano tem mais, são mais áreas sensoriais. E no bebê isso é aflorado, gente. Então a gente tem que lembrar disso também para saber como manejar esse bebê, né? De que forma a gente vai tocar nesse bebê. E além disso, né, se o bebê ele não tem ainda controle de cervical, se ele ainda não tem controle de tronco, controle do movimento de membros, esse bebê ele vai precisar ser manejado em bloco. Né? O que é manejar em bloco? Esse bebê ele não entende, ainda não dissocia movimento de cabeça de movimento de corpo, o bebê ainda não dissocia movimento de braço, de perna, isso vai acontecer com o tempo, conforme for acontecendo o desenvolvimento neuromotor desse bebê, né? Então, se ele não dissocia, a gente não pode segurar o bebê com a cabeça pendente. A gente não pode segurar o bebê só na parte de cima e deixar as pernas soltinhas. É fundamental o alinhamento completo desse bebê para que ele se organize globalmente e assim ele consiga fazer uma sucção efetiva. Tem muitos bebês que acabam tendo diagnóstico de disfunção oral e quando a gente vai ver é apenas uma manobra postural que faltou, né? Faltou alinhar esse bebê, porque o bebê estava perdidinho no colo da mãe ou perdido no colo do terapeuta que não sabia manejar direito. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre isso, sobre a postura do bebê, o quanto que isso influencia no manejo, né? A gente precisa falar de alinhamento postural, porque sem alinhamento postural, gente, sem alinhamento biomecânico não existe, né, alimentação efetiva, não existe deglutição efetiva, principalmente nos bebês. Então, assim, né, eu tenho uma super bebê aqui, trouxe pra vocês, ela vai participar com a gente hoje da aula, mas não tem muito segredo, né, como quando a gente fala em pegar, em segurar os bebês. Então, quando a gente tem um RN, como é que a gente tem esse bebê se comportando? A gente tem um bebê que se comporta, que tem os braços mais molezinhos, mas se ele é um bebê saudável, um bebê rígido, né? Ele vai ter sim, tender a medializar os membros, ele vai tender a medializar, né, as perninhas, levemente flexionadas. Então, quando a gente for pegar esse bebê, quando a gente for posicionar para fazer qualquer tipo de terapia, é fundamental que a gente saiba posicionar e saiba como segurar. Jamais, gente, segura um nenenzinho no colo, né, deixando a cabeça assim pendente, não pode, né? Ele não tem controle de tronco, então a gente precisa segurar em bloco, precisa segurar esse bebê todo, tá? E se você for fazer alguma estimulação oral, lembra sempre desse alinhamento e dessa medialização. Isso é fundamental para esse bebê conseguir se organizar e aí se organizar na parte oral, tá? Essa é a primeira coisa quando a gente pensa, né, em reabilitação oral do bebê. Eu não tô aqui para falar só sobre fonoaudiologia, para falar só sobre disfagia. Tô aqui para falar, né, do manejo fonoaudiológico do RN, principalmente se você não trabalha com disfagia, mas você trabalha com amamentação, então você tem que saber sobre isso, certo? E aí, o bebê não dissocia movimento, a gente tem que mover ele sempre em bloco, né? Um bebê pequenininho, essa bebê aqui é bem maior, né, gente? Ela é um bebê gig, nasceu grandona. E aí, mas assim, a gente tem um bebê maior e ainda no bebê maior é importante a gente entender o quanto que esse alinhamento vai ser fundamental para a nossa intervenção, certo? Então, muitas vezes, se o bebê está desalinhado, ele pode fazer compensações e na amamentação, com certeza, ele vai fazer compensações, tá? Aí, eu vou chegar lá na parte do frênulo, mas é super importante a gente entender a primeira coisa. A gente, às vezes, dá essa orientação para a mãe, né? Mamãe tem que estar barriga com barriga, né? Mas adianta, gente, vamos aqui fazer com ela. Adianta a mãe tá barriga com o bebê? Se o bebê tá, por exemplo, com a cabeça muito lateralizada, ou se o bebê está com a cara toda enterrada na mãe e tá tapando via aérea, então assim, existe realmente uma postura que é ideal, tá? Não é simplesmente barriga com barriga. A mãe é barriga com barriga. Aí a mãe cola a barriga dela na barriga do bebê, pronto, ótimo, tá perfeito. E às vezes o bebê tá com o pescocinho, ó, um pouco mais inclinado, não tá realmente alinhado. Então, o que é ideal, Carol? Já que não é barriga com barriga que a gente sempre fala pra mãe. Olha, o ideal é que o bebê, ó, esteja alinhado com o corpo da mãe, que exista, gente, esse alinhamento biomecânico da criança, tá? Que exista esse alinhamento de cabeça, que quando o tronco estiver virado, a cabeça também esteja virada. O bebê nunca pode estar assim, ó, no colo da mãe. Deixa eu mostrar aqui pra você. Nunca pode estar assim, né? Tronquinho para um lado e cabeça para o outro. A gente precisa, porque é muito difícil para a criança sugar. Imagina, coordenação SDR num RN já é uma coisa que ele precisa amadurecer. Se
a gente não permite que o bebê esteja nesse alinhamento, a gente dificulta ainda mais. Então, esse bebê corre o risco de um diagnóstico de disfagia, esse bebê corre o risco de um diagnóstico de disfunção, e às vezes é só um manejo de posicionamento. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é importante? O quanto que posicionar corretamente o bebê faz toda a diferença? Então, assim, muitas vezes a gente acha que, sim, que a gente tem que saber a melhor técnica, né? A gente tem que saber fazer o laser, a gente tem que saber fazer a bandagem. Mas o básico, ele vai, assim, sempre ser a melhor ferramenta que a gente tem na nossa clínica, né? E a gente precisa saber sobre postura. Então, o bebê precisa estar bem retinho, tá? E aí sim eu vou entrar na parte, né, gente, de falar sobre a postura da mãe, mas eu preciso falar desse manejo do bebê, tá? Então, cabeça e tronco sempre para o mesmo lado, não vamos esquecer disso, tá? O alinhamento é mais importante do que a história da barriga com barriga, certo? Então, assim, ó, existem algumas posturas, né, do bebê que vão, de como posicionar o bebê no colo, que vão facilitar alguns manejos. E eu vou falar sobre elas aqui, certo? A gente pode começar, gente, falando da postura cavalinho. Carol, que postura é essa, né? Postura sentada, o bebê vai ficar sentado no colo da mãe. E aí eu recebo muitas mães com muita insegurança de colocar o bebê assim e falar que não consegue, porque realmente tem bebês que ficam muito agitados. E a primeira orientação que eu posso te dar em relação a isso é que, olha, um bebê super agitado, ele tá querendo dizer alguma coisa com isso. Ele pode estar desconfortável, ele pode estar assim com muita fome, né? Pode estar com fralda molhada. Então, a gente precisa acalentar o bebê quando a gente quer colocar o bebê no peito da mãe, né? Às vezes é muita fome, ok, a gente vai conseguir botar ele pra mamar. Mas o interessante é que essa mãe oferte a mama antes desse bebê chorar, antes desse bebê estar, né, todo irritado. Então, assim, se ela já pega o bebê completamente irritado, já passou da hora dele mamar, né? Ele tá ali, chora, 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 porque ele não sabe como realmente lidar com essas emoções, né? Ele não é um adulto, ele não sabe nem o que são emoções. Ele vai ficar irritado e aí vai ser bem mais difícil posicionar. Então, assim, né, livre demanda, a gente também fala sobre isso, sobre realmente a gente entender quais são os sinais de fome da criança, né? Os RNs em geral, quando eles despertam, em geral eles querem TT, né? Às vezes é fralda molhada, às vezes é um carinhozinho, mas na maioria das vezes é o TT. E aí é importante essa mãe entender, né, quando é que o peito dela tá cheio para poder ofertar, tá? Mas vamos lá. E essa postura cavalinho, muitas mães falam assim, como é que eu vou botar um RN sentado, cara? Você acabou de dizer que ele não tem controle de tronco, ele não tem controle de cervical. E, gente, é lógico que não é deixar o bebê sentado sem apoio, é apoiando essa criança, né? É apenas deixar o bumbum da criança aqui, ó, na perna da mãe. Finge que meu braço, esse braço que tá aqui, é a perna, certo? E o bebê, ele vai ficar dessa forma aqui. A mãe precisa dar apoio na cabeça e a perna dando apoio no bumbum. Então, a mãe, o bebê sentadinho, pode fazer isso aqui, né? Apoiar as costas e aí deixar o bebê, ó, sentadinho no colo. E aí conseguir, com isso, essa postura, o que ela facilita? Ela facilita a mãe ter um controle maior e visualizar melhor a pega do bebê na mama, tá? Vai facilitar uma série de questões que eu até deixei aqui, e uma das coisas que mais, assim, favorece no nosso manejo são aqueles bebês que dormem bastante, né, que são muito dorminhocos, aqueles RNs que demandam muito sono, mas que a mãe precisa colocar para mamar. Como é que faz? Então, essa postura cavalinho mantém o bebê alerta, porque ele precisa ficar ali, né, é uma posição que para ele não é a mais confortável para ele dormir, então ele vai ficar alerta sobre o que está acontecendo, a gente consegue manter o alerta do bebê assim. Então, pode em RN, não tem contraindicação nenhuma, né, o bebê nasceu, pode testar essa posição sim. E claro, conforme o bebê for crescendo, vai ficar um pouco mais fácil dessa mulher manejar. Mas tem uma coisa que facilita, que é o tamanho do bebê. Quando ele é pequenininho, para poder a mãe segurar, para poder a mãe conseguir até conter a criança, é um pouco mais fácil do que quando ela tá maior, viu? Eu vi aqui agora que tem uma pergunta. Meu bebê tem 25 dias e eu ainda tenho muita dificuldade de amamentar. Ô, Liliane, infelizmente isso é muito comum, não se culpe por isso não, viu? A gente tá aqui justamente para ajudar, viu? E depois eu vou falar com você no direct, tá bom? Pra gente ver como é que eu posso te ajudar com isso, certo? Mas vamos lá. E aí eu tô falando da postura de cavalinho, ela favorece, né? O alerta do bebê, ela favorece a redução de fluxo. Por quê, gente? Por que vocês imaginam, né? Bebê sentadinho e você assim, pela gravidade, realmente tende a descer leite, mas nessa postura, o bebê tem um pouco mais de controle sobre o fluxo, porque ele comanda mais, a sucção dele
tem maior controle sobre a saída de leite do peito, tá? Então, é realmente pela sucção que essa ejeção vai acontecer, certo? Então, ajuda, né, naqueles casos em que tem um fluxo muito exacerbado, a posição cavalinho ajuda, tá? E aí, existem outras posturas. E aí, eu vou começar aqui agora a falar um pouco sobre a postura da mulher, porque é importante eu falar sobre isso também. Não adianta a gente deixar um bebê bem posturado e a mãe tá com as costas doendo e a mãe tá toda, né, privação de sono, gente, já deixa a mulher completamente aí com dores, né, com sensibilidade. Imagina, né, se a gente não dá ergonomia na hora de amamentar. Então, assim, ó, o que é que eu recomendo muito para as mamães que eu atendo? Eu falo sobre a almofada de amamentação porque ajuda demais na hora de posicionar o bebê e para o conforto da mulher também, né? Ela ter uma poltrona, ela poder ter um lugar, né, na casa dela para ela conseguir amamentar, né, mais silencioso, algum lugar que seja confortável para as costas dela. E essa mulher, ela precisa estar sempre com apoio nas costas, né? Pelo menos aí quando ela estiver sentada, né, ter um apoio. Isso é fundamental, porque a mulher pode passar alguns minutos grandes ali nessa amamentação, né? O bebê pode passar 20 a 30 minutos até no peito e isso pode cansar, cansa bastante, né? Ficar sentado cansa também. Se a gente não tá sentado da melhor maneira, ergonomicamente falando, isso vai trazer algumas complicações para a mãe. Então, a gente precisa pensar nessa saúde da mulher, né? É super importante a gente lembrar, quando a gente trabalha com a amamentação, a gente trabalha com cuidado materno-infantil. Não é só o bebê, é a dupla, certo? São os dois. Então, assim, é importante a gente saber também como orientar quais são as melhores posturas que favorecem, né, o posicionamento da mulher. E não é, claro, todas as posturas que a mulher vai conseguir fazer, não é todas as posturas que a dupla vai se adaptar, mas existe aí uma série de posturas que podem favorecer algumas coisas, certo? Então, gente, tem algumas posturas que existem ainda muito contraponto na literatura, as pessoas têm medo, e aqui eu trouxe justamente esse assunto também para desmistificar. Uma delas é a posição deitada, né? Eu recebi até uma pergunta essa semana, né? O que você acha sobre a posição deitada? Acho que até hoje eu compartilhei essa pergunta aqui no Instagram, que me fizeram. O que você acha, né, Carol, sobre o amamentar deitada? Gente, para muita mãe, amamentar deitada é uma solução, né? Por quê? Porque ela tá cansada, ela precisa descansar o corpo, certo? E levar o seu bebê para perto dela em alguns momentos é o que vai fazer esse bebê acalentar, esse bebê conseguir tirar um cochilo, tá? Então, amamentar deitada pode ser uma solução. É lógico que na amamentação deitada, essa mulher precisa, né, tá bem segura de que ela não vai adormecer, cair em sono profundo e correr um risco aí para essa mulher, para esse bebê. Então, assim, se tiver uma rede de apoio fortalecida, né, é bom que esteja alguém, assim, observando, né, por perto, para que essa mulher consiga relaxar, essa criança também, e assim eles consigam, né, manter uma amamentação sadia. Mas o que acontece? Né? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que amamentar deitada é saudável, né? É favorável. Amamentar deitada não faz o bebê engasgar, né? Porque comer deitado faz a pessoa engasgar. Amamentar deitada não faz o bebê engasgar. E quando a gente pensa sobre dinâmica de amamentação, gente, quem é mãe há mais tempo pode até falar melhor sobre isso, né? E amamenta há muito tempo pode até falar melhor sobre isso. Quando a amamentação está estabelecida, o bebê consegue, né, encontrar o TT até de cabeça para baixo e amamentar. Esses dias eu vi uma foto muito engraçada, né, de uma criança, assim, no sofá, a mãe estava sentada, a menina conseguiu vir por trás, era um bebê, tá? Um bebê, assim, dos seus 8, 9 meses, conseguiu vir por trás e ele estava de ponta cabeça, amamentando no seio. Quer dizer, para você ver o quanto que é essa potencialidade da amamentação. E sim, tava conseguindo, né, mamar efetivamente tudo. Amamentar, né, deitado, de lado, transversal, tradicional, do ponto de vista de sistema oromotor e do ponto de vista de biomecânica de sucção e deglutição, é a mesma coisa. Por quê? Porque o bebê recruta músculos importantíssimos, né, para desencadear o reflexo de sucção. Se a gente pensar no bebê novinho, ele vai deglutir por reflexo, né, pelo fluxo, né, de leite que sai dessa mama que dispara o reflexo de deglutição, certo? Então, se ele amamenta bem, ele tem uma pega correta, ele tem um bom padrão de sucção, não tem por que a gente ter medo desse bebê engasgar, tá? Principalmente se ele já não tem algum fator de risco associado, né, um bebê que tem refluxo, por exemplo, tá? É importante
importante sim acompanhar e saber orientar essa dupla, porque, por exemplo, bebês com refluxo exacerbado, né? E bebês que têm algum problema realmente gastrointestinal, a gente tem que saber como orientar, porque esse bebê pode regurgitar e assim isso ser um risco, né? Dele regurgitar e engasgar vômito, tá? Mas na maioria das vezes, bebês gofam, tá, gente? Isso é esperado, tá? Bebês gofam e não significa que eles têm um problema por causa disso, né? A regurgitação, né? Que é essa gofada que a gente chama. É um processo natural de amadurecimento do trato gastrointestinal das crianças. Então, a gente espera isso, mas assim, naqueles casos só que eu tô falando que já existe um diagnóstico, né, de um bebê que tem um problema de refluxo, que faz tratamento, a gente precisa ter cautela. Nos outros casos, a gente precisa entender qual é a musculatura que se recruta na hora de amamentar. Então, assim, ó, o bebê que mama bem, faz uma pega correta, veda bem esse lábio nessa mama, certo? E tem uma pressão intraoral satisfatória, ele recruta músculos importantíssimos para ter uma deglutição saudável. Então, ele consegue, né, captar essa mama, consegue extrair esse leite e direcionar esse leite para o lugar certo, o que não acontece na mamadeira, né? Existem músculos que participam da dinâmica de sucção na amamentação que não participam da dinâmica de sucção na mamadeira. E aí por isso que existe essa ideia, né, de que o bebê vai engasgar se amamentar deitado. Não, né? A dinâmica de sucção e deglutição no peito é uma, a dinâmica de deglutição e sucção na mamadeira é outra. No peito, né, o bebê trabalha masseter, o bebê, ele recruta o músculo tensor do véu palatino, ele bota esse véu para trabalhar bastante e isso direciona, né, leite lá para a orofaringe. Isso faz com que o bebê degluta bem, que ele engula bem, certo? E que limpe também a tuba auditiva, então não tem risco de otite. Inclusive, o leite materno, ele tem anticorpos, né, que fazem aí, vamos dizer assim, coloniza todo esse trato gastrointestinal que começa na boca, coloniza com bactérias boas e com células boas também que protegem de bactérias nocivas que vão provocar otite, por exemplo. Já o caso do bebê que mama na mamadeira e que utiliza a fórmula na mamadeira é completamente diferente. Além de não ter essas células protetoras, né, esse bebê, ele recruta músculos muito menos, né, em menor intensidade e não recruta todos esses músculos que eu te falei. Então, ele não vai recrutar tensor do véu palatino, né, quase não vai trabalhar praticamente na mamadeira, certo? Vai trabalhar muito músculo bucinador, risório. Então, o bebê, você vai começar a ver um bebê que fica realmente de bochechinha maior, certo? Mas, assim, não é a mesma coisa, não é da mesma forma que na amamentação. Então, por isso que a gente fala que amamentar deitado é seguro para o bebê, para a mãe, certo? Mas amamentar na mamadeira é outra história, né? Aí sim existe um risco de otite recorrente, aí sim o bebê precisa ficar mais inclinado, certo? E não deitado, mas no seio materno, até de cabeça para baixo a gente consegue, viu? A gente não, o bebê consegue. Falando de bebês saudáveis, né? Pontua aqui. Então, assim, amamentar deitado é completamente possível, certo? E aí eu tava falando sobre a mulher. E as posturas que favorecem muito o descanso da mulher são posturas que fazem ela encostar as costas. Então, amamentar deitada, por exemplo, a mulher consegue, né, ficar de lado e descansa realmente o corpo, porque ela vai estar ali deitada, né? Traz o seu bebezinho para perto, ele vai ficar completamente voltado para ela e ali ela consegue, né, colocar ele para mamar. Tá? Não tem segredo, ela consegue até levar esse bebê para essa mama, né, encostar a cabeça, ter um manejo até um pouco melhor, estando deitada com esse bebê. E existe uma outra postura que chama postura reclinada ou a postura laid back também. É a mesma coisa, certo? O que é isso? É uma mulher reclinada sobre um travesseiro, né? Pode ser na cama, na cabeceira da cama, pode ser numa poltrona, né? Mais reclinada. E é literalmente reclinada. Essa mulher vai ficar reclinada e essa criança vai ficar, ó, por cima da mulher. Então, é uma postura mais ou menos assim. Mais ou menos não, é literalmente assim, tá? Nessa postura, existem duas coisas que favorecem essa dupla, tá? A primeira é o controle desse bebê sobre o fluxo de leite que sai é muito bom, né? Até melhor do que no cavalinho, porque é ele que vai estar sugando, a gravidade aqui vai estar puxando esse leite para trás, e aí o que sair vai ser por conta da sucção do bebê. E aí, naqueles casos de hiperlactação, de reflexo exacerbado de leite, que a mãe tem jato, que às vezes o bebê engasga, essa posição favorece, né? Aí o bebê consegue coordenar um pouco melhor.
tá? Nessa posição também a mulher recosta, né, as costas, e ela consegue descansar, ela consegue ter uma visualização total do que está acontecendo também com esse bebê, tanto de postura do bebê, quanto da cabecinha dele na mama, tá? E aí é uma posição completamente possível e completamente confortável para a mulher. Então favorece as costas, certo? Então, eu queria falar comecei falando sobre essa questão do amamentar deitada, porque quando a gente fala de amamentação, né, a verticalização não é uma questão. Mas, reiterando, quando a gente fala de amamentação na mamadeira, verticalizar é importante. É extremamente importante, tá? E aí, gente, existem algumas posturas que vão favorecer o controle da pega do bebê, né? A gente fala sobre pega, tem que ter a pega correta, o bebê precisa encostar o queixo na mama, o bebê precisa estar com a narina livre, lábio inferior revertido, tá. Se esse bebê tiver com tudo isso, mas não tiver um posicionamento correto, isso vai influenciar diretamente na amamentação desse bebê e no padrão que ele vai desenvolver. Então, é fundamental que a gente saiba, né, observar isso. Não é só pegar correta, certo? É muitas coisas, inclusive muito mais além do que a postura, mas a postura vai influenciar na pega. E aí existem posturas que favorecem também a pega do bebê e favorecem o manejo da mulher, né, da mãe também em relação à pega, tá? Então, assim, essa postura que eu falei pra vocês, a reclinada, ela favorece a pega do bebê e favorece a mãe controlar isso. Porque aqui, ó, a mãe pode até ficar com as mãos livres e o bebê por cima. Então, ela tendo aqui as mãos livres, ela consegue, né, direcionar a cabeça desse bebê, consegue conter o corpinho, tá? Ela fica com a mão livre também para acariciar, né? Enfim, para fazer o que tiver que fazer. E isso favorece também, né, essa questão de ela reposicionar esse bebê para ele amamentar e realmente realizar uma pega correta e adequada, tá? Além dessa postura, a gente tem a postura, né, de 4 apoios. Por que eu vou falar dessa postura de 4 apoios? Eu também vou falar sobre a postura da descida do leite, mas essa postura de 4 apoios é a mulher sobre o bebê, né? Isso vai favorecer algumas coisas, eu vou chegar lá, mas quando eu tô falando de pega correta, a mulher acaba direcionando a mama, né, para a cavidade oral do bebê. E é importante a gente dizer que é o bebê que precisa fazer essa captação. Mas nessa posição 4 apoios, se a mulher já tiver alguma questão, né, de ducto obstruído, isso vai favorecer e também vai favorecer o direcionamento, né, da mama e ela vai conseguir visualizar exatamente como é que esse bebê tá realizando a pega, tá? Existe, gente, uma posição que ela é muito parecida com a tradicional, mas ela vai mudar os braços, né, da mulher ali na hora de segurar o bebê. E é uma posição que eu recomendo para a maioria das mães que eu atendo, certo? Que é a posição transversal. Então, aqui, ó, a gente tem a posição tradicional, né, de amamentação, em que a mulher vai colocar... É importante dizer, gente, que a posição tradicional não é a cabeça do bebê no cotovelo da mulher, tá? Isso desfavorece o alinhamento do bebê. Mas a cabeça do bebê, ó, precisa estar no antebraço. Isso vai favorecer a mulher conseguir posturar o bebê. Essa é a posição tradicional. Na posição, né, transversal, a gente tem o bebê no mesmo posicionamento. O que vai mudar são as mãos da mulher. Então, ó, a mão da mulher, gente, ela vem pra cá, ó. A mão da mulher fica aqui, essa outra mão pode controlar a mama, certo? A outra mão aqui pode controlar a mama, e aí a mulher consegue segurar o corpo do bebê. Isso funciona com bebês menores, né? Funciona melhor com bebês menores. Ela consegue direcionar a cabeça do bebê, caso a pega esteja incorreta, e apoiar a sua mama, caso precise de apoio, ou caso, né, ela precise otimizar aí no momento da pega. Então, ela consegue amamentar nessa posição. Isso favorece demais para o posicionamento do bebê e para a pega do bebê. Então, bebês que têm questões com a pega, por exemplo, eu sempre falo para as famílias, olha, tenta a posição transversal. Vamos sempre colocar esse bebê na posição transversal, que assim você vai conseguir identificar a pega correta e fazer ele pegar corretamente, né? E com o tempo isso vai se estabelecer, não vai ser necessário toda vez ficar colocando. Mas um bebê que tem uma questão com a pega, isso favorece, né? Facilita muito, tá? Além disso, a gente tem a posição invertida. Então, qual é a posição invertida? A gente também chama de posição de segurar o bebê como se fosse uma bola de beisebol. Como é que se joga beisebol, né? A bola fica aqui atrás, segura assim. Então, colocar o bebê com o bumbumzinho lá atrás, né? As perninhas lá atrás, segurando aqui, né? Então, aqui, ó, o bebê tá na posição transversal, ele vai para a posição, né, invertida. Você vai, coloca aqui.
o bebê e traz ele para outra mama. Mães, por exemplo, que precisam alternar os seios na mamada, né? Que o bebê não fica satisfeito com um seio só, ele tem a necessidade de sugar mais um pouco, ela pode trocar a mama, né? E trazer o seu bebê daqui para cá com maior facilidade, porque é só deslizar. Se essa mulher tem uma almofada de amamentação, isso facilita, porque ela só move a almofada. A almofada tá aqui embaixo do bebê, ela vai e vira a almofada, ó, pro lado. E aí mudou já da transversal, né? Ou da tradicional, se ela estiver segurando com outro braço, para invertida. E essa posição invertida facilita também a mulher ver. Então, tanto na posição transversal quanto na posição invertida, a mulher vai conseguir manejar sua mama, vai conseguir manejar a cabeça do bebê também, a boquinha do bebê, para direcionar e fazer a pega correta. Então, as melhores posições para manejo de pega correta é a posição invertida e a posição transversal, tá? Cavalinho ajuda, reclinada ajuda também. Mas essas duas aqui é confortável para a mulher, para o bebê, e os dois conseguem, geralmente, né, na prática que a gente vê, que os dois eles conseguem se organizar melhor. Certo? Sempre assim, tendo um apoio de uma almofada de amamentação, de uma cadeira confortável, isso vai facilitar também, né? Para os dois. Então, dito isso, né? Falado sobre posturas que vão favorecer o controle da pega. Existem posturas que vão favorecer a descida do leite, como eu falei. Então, a gente vai ter algumas posturas que vai favorecer uma série de questões, mas que nem toda mulher vai conseguir fazer. Por exemplo, se essa mulher tem engurgitamento recorrente, se essa mulher tem hiperlactação, essa mulher tem ducto obstruído, qual é a postura que mais vai favorecer essa mulher? A postura que faz esse leite sair, descer, né, desgrudar aí das paredes das glândulas, né, das paredes dos alvéolos, para esse bebê conseguir amamentar e essa mulher conseguir mandar esse leite embora. Então, uma posição que favorece demais é a posição 4 apoios. Como é isso? A mulher vai se reclinar, literalmente, né, por cima do bebê. Então, ela vai ficar por cima do bebê. O bebê pode estar, por exemplo, deitado na cama, né? E a mulher por cima do bebê, ou o bebê encostado, né, em alguma almofadinha, num travesseirinho, num travesseirinho, entendam, né? Uma almofada aqui, ele inclinado sobre alguma coisa, e a mulher por cima. Por quê? A gravidade vai ajudar esse leite a desprender, né, da mama, e aí pela gravidade isso vai fluir melhor. Então, para as mulheres que têm ducto obstruído, né, que estão com engurgitamento, eu sempre oriento para essa mulher fazer o 4 apoios, pelo menos durante esse período, tá? Que vai favorecer muito a descida do leite. Elas já sentem, assim, alívio imediato, só com esse manejo de postura, tá? Então, essa 4 apoios é fundamental, né? Porque aí tem a ajuda da gravidade, tá? Aí vai desfavorecer o seguinte, se essa mulher tiver uma hiperlactação e se esse bebê não tiver um bom padrão de deglutição, porque esse bebê pode engasgar, né? Aí precisa do manejo, precisa falar para a mãe fazer uma ordenha antes de ofertar, enfim. Mas favorece para a mulher, favorece para a drenagem dessa mama, certo? E a posição cavalinho também, gente, vai favorecer a descida do leite. Eu já até comentei, né, quando eu mostrei a posição cavalinho. Então, pela gravidade também, né, vai favorecer, como o bebê está mais inclinado e a mulher também. Ela pode reclinar um pouquinho para frente, mas pode manter o alinhamento ali com o bebê, que essa postura também favorece a descida do leite demais. Então, são duas posturas que ajudam demais aí no engurgitamento, no ducto obstruído, às vezes na mastite, naqueles casos em que a mulher consegue amamentar. Então, ajuda demais a drenar esse leite do peito, certo? E, para encerrar, eu quero falar de um posicionamento, né? Na verdade, de um manejo, de um dispositivo que facilita vários posicionamentos e facilita para o manejo da família, né? Da mulher, do bebê, para colocar esse bebê para dormir, para colocar esse bebê para mamar e ali a mãe ficar com os braços livres, que é posicionar esse bebê dentro de um sling, tá? O que é um sling? É uma malha flexível, né? Às vezes é malha, às vezes é algodão, mas é um tecido e faz uma amarração, né, entre a mulher e o bebê. E aí eu não sei se vocês conhecem, mas o bebê fica todo amarradinho aqui na mulher, através dessa malha, desse tecido, e as mãos ficam livres. E dentro do sling, gente, a gente consegue posturar o bebê para amamentar, né? Mais deitadinho assim, já direto no seio. Se ele quiser, ele fica ali amamentando e a mulher consegue andar, consegue deixar suas mãos livres, pelo menos. A gente consegue amarrar o bebezinho ali para ele conseguir
dormir e a mãe conseguir fazer alguma outra coisa, né? Então, esse posicionamento de sling, né? Usar esses dispositivos favorece o posicionamento do bebê, favorece o contato pele a pele, né? O sling, a mulher pode, inclusive, ficar, né? Despida, sem roupa, sem sutiã, e deixar o bebê ali com ela, no contato pele a pele. E aí envolver os dois no sling, isso favorece demais, né? Controle de temperatura do bebê, favorece demais, né? Acalmar o bebê, os batimentos acalmam, o bebê fica mais tranquilo. Então, bebês que choram muito, né, no início aí dos primeiros meses, dos primeiros dias, é fundamental usar desses dispositivos também para otimização de posicionamento, para otimização da amamentação. Então, não tinha como eu falar de posicionamento sem falar dos dispositivos, né? Eu falei da almofada de amamentação e precisava trazer o sling. Por quê? Porque o sling favorece a mulher a ter mais autonomia e favorece o bebê porque ele se sente protegido, ele se sente seguro, né? Relembra muito como quando ele estava ali no útero, que ele estava completamente envolvido, né? Pelo líquido amniótico, numa bolsa placentária, né? Completamente envolvido. Então, é um dos dispositivos que a gente usa, né, para falar de esterogestação, mas que favorece demais a dupla, tá certo? Então, assim, falei bastante. As aulas do TT são assim para trazer bastante conteúdo para vocês, mas eu espero realmente poder ter ajudado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre posicionamento, sobre como fazer, podem falar comigo, eu tô sempre à disposição, tá certo? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, tá? Não vou me alongar mais, porque vai ficar muito grande essa aula, mas a ideia realmente foi trazer coisas práticas para ajudar no dia a dia, para ajudar no manejo com as mães e com os bebês. Vamos lembrar sempre, a gente não fala de manejar o bebê, nunca fala só de manejar a mulher. É o binômio, é a dupla, né? A díade é super importante. Então, a gente tem que ter um olhar que abrace, né, a postura do bebê e abrace a postura da mulher também, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite, tá certo? Eu vou deixar a live salva aqui por enquanto, então vocês ainda vão poder rever essa live, tá certo? Tchau, tchau. Até mais. Eu vi que tinha um comentário. Obrigada pela atenção. Williane, vou falar com você agora. Então, não temos mais perguntas. Tá certo. Tchau, gente. Até a próxima aula do TT. Sexta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.